Esdras 4, versão King James atualizada. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e lhes propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção desse templo ao nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução. E persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. No início do reinado de Assuero, ou Xerxes, em persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma epístola contra Jerusalém endereçada ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Susã e das outras nações que o grande e poderoso Assurbanipal em persa, ou Osnapar em aramaico, deportou e assentou na cidade de Samaria e a oeste do Eufrates, formalizaram a seguinte apelação: esta é, pois, a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem: informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e seus muros restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem quaisquer outras taxas. E assim as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra de sua majestade, estamos enviando esse aviso formal ao rei, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde, danosa aos reis e às províncias, e que nela têm ocorrido rebeliões desde tempos antigos, motivo que levou toda a cidade à destruição. Portanto, deixamos claro ao rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei: a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros, que residem em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, saudações de paz. A epístola que nos enviastes foi distintamente traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, buscaram e acharam nos livros que, de fato, desde a antiguidade, aquela cidade se levantou contra os reis e nela têm acontecido rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que, da além do Eufrates, dominaram em todo lugar,
e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento dessa ordem. Afinal, porque há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia.